Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast. Mais um episódio de The Breacher. Hoje, senhores, eu vou estar trazendo a história a operação dos SEALs dentro da Operação Justa Causa no Panamá. Mas antes de tudo, pessoal, eu vou pedir para agradecer as páginas que me dão apoio. Max, pessoa do Violence, Mental Combat, que faz tempo que não posta nada. Um abraço aí pro pessoal por trás de tudo isso daí. Eu vou começar a lançar uns adesivos, começar a lançar uns patches, mas para quem não tá sabendo direito, a situação econômica do país não tá muito legal, nem a vida desse pobre jovem aí que vos fala. Bem, seguindo a vida, bora. You put your living Christianity. I put mine in artillery. My N16, my Lord and Savior. Para primeiro entendermos o que se deu ao Panamá ser invadido pelos Estados Unidos lá em dezembro de 1989, a gente tem que entender qual que é a relação Panamá e Estados Unidos. Primeiro de tudo, senhores, virada do século passado, Panamá era domínio de colônia francesa. A tentativa de manter o domínio americano sobre a América Latina, tanto que a gente viu muitos outros golpes de Estado sendo orquestrados durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos, pela CIA, né? Isso é um papo para outra conversa, né? Em 1902 começou o engajamento inicial dos Estados Unidos sobre o governo francês no Panamá. Em 1903, os Estados Unidos apoia e financia a independência da Colômbia. Em 1914, a abertura inicial do canal, da qual o Panamá, por causa da politicagem local, garante que os Estados Unidos podem usar indeterminavelmente. Entretanto, contudo, todavia, lá em 1964, após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, o povo panamenho ficou inspirado pela nacionalização egípcia do Canal de Suez e acabaram compartilhando o mesmo sentimento. Nisso houveram revoltas populares, houveram certas rusgas entre as forças americanas que estavam lá e os civis, e tá aqui numa dessas ações, os Estados Unidos acaba por matar alguns protestantes panamenhos. Isso acabou quebrando as relações diplomáticas entre os países. Entretanto, em 1977, o Tratado de Charles Carter, no Panamá, dá controle total ao Panamá somente em 31 de dezembro de 1999. Entretanto, aberto aos Estados Unidos. Nisso a gente tem uma figura importante na jogada. Na época, Tenente Coronel Manuel Noriega, que trabalhava para a CIA, ajudando na guerra de informações e contra-informações em contra-guerrilhas soviéticas no Panamá. Só que nisso tudo, o Noriega acaba se envolvendo com os cartéis e com a própria União Soviética. Em 1988, há uma tentativa de golpe mal sucedida. E, curiosamente, o Bush, filho, comandava a CIA quando Noriega se envolvia com os cartéis. Ou seja, os americanos estavam bem cientes das atividades ilícitas de Noriega. Entretanto, anos mais tarde, George Bush se elege. Noriega acaba perdendo as eleições e sofre pressão dos Estados Unidos para reconhecer as eleições. E acaba fazendo o contrário, declarando guerra aos Estados Unidos em 15 de dezembro de 1989. No dia seguinte, as forças de defesa panamenhas atacam e matam um oficial Marine, fuzileiro naval, estourando assim as relações diplomáticas entre Bush filho e ordenando a Operação Just Cause, ou Justa Causa em português. O medo dessa operação, senhores, e o intuito dessa operação é que os Estados Unidos dessem uma paulada única
em cima do governo panamenho, porque o medo não era o combate direto, mas sim que os panamenhos se escondessem nas montanhas e iniciassem uma guerra de guerrilha. Daí sim, ia ficar apertado. Estimava-se que os panamenhos tinham, eu vou chamar de PDF, né, Panamanian Defense Forces, 16 mil, 2 batalhões de infantaria, 5 companhias, uma tropa de cavalaria, 500 homens na aviação, porém só aviões de logística e reconhecimento, 500 homens na marinha e 28 carros blindados de combate. Entretanto, os Estados Unidos, com 27 mil homens e com 13 mil deles já estavam no Panamá, a Brigada de Infantaria 109, a 7ª Infantaria Aérea, a 5ª Divisão Mecanizada, mas outras pequenas unidades da Força Aérea e dos Marines. A força de invasão continha do 82 Airborne, os Rangers, os 75 Rangers, os Boinas Verdes, SEALs, tropas de botes especiais, Special Boat Units, e os Night Stalkers, né, os 160 SOAR, que é Operações Especiais Aéreas. Todos a comando do general Carl Steiner. A operação deveria ser lançada no dia às 1h do 21 de dezembro de 1989. Cada unidade seria separada por forças-tarefa com missões específicas. As forças-tarefa Vermelha, Pacific, Atlantic, Semper Fi, Bayonet e Joint Special Forces. Estou fazendo uma resumida aqui por cima que não é o foco do nosso podcast, tudo bem? O horário de ataque acabou sendo mudado da 1 da manhã para as 00h44 para confundir o inimigo. A força-tarefa Bayonet é a primeira a atacar. Cercaram o Forte Armado e La Comanderia, os quartéis-generais da PDF, separados por 3 grupamentos, Gator, Red Devil e Wildcat. Gator sofreu enormes baixas ao atacar La Comanderia, reduzindo o prédio a escombro após ataques sucessivos de unidades e helicópteros Apaches. Às 6 horas da manhã, os americanos derrubaram o muro e atacaram o complexo. Às 8 horas da manhã, o quartel estava seguro. Às 00h45, Red Devil, no Forte Armador, cercou esse forte. A PDF não tinha para onde fugir. À 1h35, o resto da força-tarefa ataca a base. E somente às 16h45, as forças panamenhas cessam fogo. A Task Force Red, à 1 da manhã, com 300 Rangers, saltam de paraquedas a menos de 500 pés dentro da base Otten. Com uma base com 120 homens, da 6ª e 7ª Companhia de Rifles, os homens mais confiáveis e leais de Noriega. O ataque foi premeditado por 2 F-117, caças-bombardeiros furtivos. Bombardearam o complexo, cada um com bombas de 2.000 libras de explosivo. Foi a primeira missão dos F-117 Nighthawks de combate. Acabaram assim por alertando os PDF. O 2º e o 5º Batalhão dos 75 Rangers tomam conta do aeroporto e a base em menos de 1 hora. Red Tango, o 1º Batalhão dos 75 Rangers, reforçaram a Companhia C do 3º Batalhão e atacaram o aeroporto de Taco Montreal, no lado leste da cidade do Panamá, para limpar o terreno para os 82 Airborne, com apoio de um AH-6 Little Bird e o A-6030. Os Rangers facilmente sobrepujaram a 2ª CIA paraquedista dos panamenhos e acabaram dominando o hall de entrada, o que acabou sendo difícil, mais difícil do que o planejado, porque haviam 347 brasileiros mantidos como refém por Emanuel Noriega. E cerca de 2h30 depois, os reféns foram libertos e o aeroporto tomado, com custo da vida de 4 Rangers. A força-tarefa Pacific chega ao aeroporto às 14h10, com 551 tanques Sheridan, permitindo assim que a 82 Airborne atacasse posições inimigas nos arredores de
Tinahades, Montana Viejo e Porto Timarão. Após longos embates e com a ajuda do AC-130, a primeira companhia de infantaria, o 12º Esquadrão de Cavalaria e a Unidade Especial de Segurança e o Batalhão de Elite 2000 foram avariados com diversas baixas, todos esses panamenhos. Voltando a 1 da manhã com a Força Tarefa Atlantic, com o batalhão da 7ª Divisão de Infantaria, o 3º Batalhão da 504, Regimento de Paraquedistas, e parte da 82 Airborne. Os alvos, Fort Spinar e a 8ª Companhia de Rifles, que mostraram-se impetuosos até que as casamatas fossem destruídas por fogo de artilharia americana. Durante o primeiro dia, vamos lembrar, senhores, as forças especiais, os grupos de operações especiais e os Marines só prestaram apoio em preparar bloqueios e em estradas. Porém, ao decorrer da invasão, eles acabaram sendo destacados em outras províncias para eliminar agrupamentos panamenhos. Nisso a gente tem a Força Tarefa Branca, que é o nosso foco aqui, a Task Force White. Mas primeiro vamos mostrar onde é que isso daqui vai parar, tudo bem? Nos próximos 4 dias, os Estados Unidos acabaram lutando contra ações de guerrilhas, o que sobrou das forças de defesa panamenhas. E acabou por concentrar e estabilizar a região e prosseguir para as outras províncias. O objetivo de captura do Noriega só foi atingido em 24 de dezembro, quando documentos achados em seus esconderijos sugeriam que ele ainda estivesse na cidade do Panamá escondido, mas ainda lá. Sabendo que não haveria escapatória, Noriega se refugia em Monsenhor Leboa, uma capela sob o controle do Vaticano, demorando meia hora para Noriega ser descoberto. Os Military Police e as Forças Tarefa Verde cercou o prédio e revistam cada veículo que entrava e saía do complexo. Os Estados Unidos negociam uma liberação com o Vaticano junto com o Bispado Papa João Paulo II. E em 3 de janeiro de 1990, Noriega se entrega com condição de usar seu uniforme e deixar o Panamá em segredo. Às 20h35, algemado e levado para o aeroporto de Howard, foi preso pela DEA e levado à Flórida. Levaram-se mais 3 semanas para que os Estados Unidos pacificassem o país. Em 31 de janeiro de 1990, a Operação Just Cause oficialmente termina, com 23 mortos, 325 feridos, e os panamenhos sofrendo 205 mortos e 1.908 capturados. Apesar das ações talvez tidas como justificáveis, grande parte do Conselho da ONU e outros países condenaram a ação dos Estados Unidos por alegarem uma ação totalmente desproporcional em cima de um país tão pequeno. Agora, senhores, a cereja do bolo. Força Tarefa Branca, Task Force White. Senhores, primeiro de tudo, missão com poucas unidades operacionais, com poucos operadores. De acordo com o próprio tenente Mike Dillon, que já era veterano de outras operações SEALs, levar um sniper era difícil. Levar uma equipe grande se provou difícil. Eles acabaram levando por 3 pelotões e um sniper de cobertura. Sendo que a própria inteligência da CIA afirmava que eles iam enfrentar uma resistência leve, presumida de 10 a 50 membros das Forças de Defesa panamenhas, precisando assim, pelas táticas da época, de pelo menos 90 SEALs, sendo que eles utilizaram só 48 e acabaram utilizando o apoio de um AC-130. A missão, senhores, atacar a costa do Panamá
na primeira hora do dia, através de seus barcos Zodiac, no aeroporto de Punta Patia, onde estaria o avião pessoal de Noriega e por onde ele escaparia se fosse cercado. A ideia era ser furtivo, mas pela experiência de Mike Dillon, ele sabia que acabaria não sendo dessa forma. Como o próprio general Patton fala, nenhum plano sobreviveu ao contato com o inimigo. Até o horário de embarque para a missão, a própria inteligência não sabia a quantidade exata de operadores inimigos. As regras de engajamento para essa missão foram trocadas do que as táticas que eles utilizavam na época, que era o reconhecimento de combate. Eles acabaram para agir de forma passiva, somente atirar se atirarem neles. Afinal, o governo americano se preocupava em preservar a propriedade do novo governo, então queria o menor dano colateral possível. O próprio oficial, McCarty, foi contra essa missão suicida. Às 13 horas eles embarcam na base de Virgínia, sendo que os seus parentes nada sabem da sua missão. Dillon, pelos que os relatos históricos dizem, tentou manter a moral da tropa elevada. E ali, um CEO novato, passando seu período de estágio, chamaremos de Rodrigues, recebe seu tridente, cravado em seu peito. Pela primeira vez, como CEO formado estará em missão junto com a equipe. O JSOC, entendam, senhores? O JSOC, que seria o Comando Conjunto das Operações Especiais, contavam com cerca de 4.200 operadores na invasão panameia. Foi a maior operação paraquedista depois da Segunda Guerra Mundial. A maior até que o desembarque na Coreia. Se preparando assim, desembarcaram na base Howard, preparando seus botes de borracha Zodiac. Mike Dillon ainda contava com o elemento surpresa, apesar dos PDF estarem alertas sobre as movimentações na área. De tempos em tempos, os americanos passavam com vários aviões por cima do território panamenho, até mesmo antes da invasão, para tentar burlar o alerta. Só que por algum motivo, nesse dia, os panameios desconfiavam de ser um blefe e acabaram botando fé e alertando a base. As bases, né? Força inimiga, PDF na área, 16 mil homens, voltando a falar. E como eu disse anteriormente, o sincronismo era o aeroporto e todas as outras bases serem atacados às 1h da manhã. Apesar disso, o sincronismo, à 00h44, as tropas americanas foram spotadas e entraram em combate na capital. Nisso foi tentado contato com a C-130, fazer esse cheque de rádio. E infelizmente, senhores, o AC-130, que ia ser um diferencial na missão, não tinha ordem expressas para abrir fogo sem o contato com as tropas em solo. E o que aconteceu foi, não houve contato de rádio. Então, a partir de agora, não houve apoio, suporte nenhum do AC-130. A missão toda se desenrolou sem suporte aéreo, pois não havia comunicação. As tropas americanas foram spotadas na capital por volta de 00h40 e o próprio Pentágono mudou o horário para 00h45 e as tropas americanas entraram em combate oficialmente em 00h44. As tropas desembarcaram, os fios desembarcados e mudaram em cima da hora a missão para tomar o hangar e cortar o pneu dos aviões, ao invés de atacar a distância. Nisso, o PDF já estava ciente da invasão americana e já estava em alerta. Então, à distância, não houve contato, não houve resistência inicial.
Nisso, os próprios panamenhos estavam fortificando a base sem que os SEALs soubessem. Nisso, o A630 verifica isso daí, mas não consegue contato com ninguém, nem com o quartel-general. Nisso, o próprio comando informa que os helicópteros e Armored Personnel Carriers, vamos chamar de APC, blindados leves de transporte de tropa, a caminho. Nisso, os SEALs, os 3 pelotões, iniciam o avanço, dividindo em equipes: Bravo, Golf e Delta. A Bravo e a Golf eram compostas pelos SEALs menos experientes. A missão da Golf: ir até o hangar e cortar o pneu dos aviões. Dylan ficou junto com o Delta. Agora a missão era de interceptar os helicópteros inimigos, imaginando que o Noriega chegasse e ele teria guardas bem treinados, ou seja, a esperança de maior confronto era justamente com a chegada dos helicópteros e com os blindados. Nisso, nesse meio tempo, no meio da calada da noite, os panamenhos chegam com reforços a pé e se escondem no hangar, sendo assim um elemento surpresa, preparando uma emboscada aos americanos. Nisso, a equipe Bravo e a equipe Golf se depara com um aeroporto extremamente vazio, estranhamente vazio, enquanto a Delta, ainda posicionada, aguardava a chegada dos helicópteros. Nisso, Dylan questiona o comando sobre a chegada dos helicópteros, que a tropa começa a ficar impaciente. Apesar de não haver nenhum no radar, apesar de não haver inimigo se aproximando, o comando ainda insiste, via inteligência, de que há inimigos se aproximando. A Bravo e a Golf se deparam com o avião, utilizando óculos de visão noturna. Um membro SEAL, que nós chamaremos de Troutman, vê um panamenho se movendo no escuro, como era previsto no briefing. E a cada passo que davam, notavam mais movimentação inimiga. Nisso, como era previsto também, que não encontrariam só membros das Forças de Defesa Panamenha, mas também locais, levaram intérpretes, que estavam junto da ponta. E nisso, acabam prendendo 2 civis que estavam tentando embarcar cocaína nos aviões. Nesse meio tempo, eles ainda lidando com o civil, os panamenhos emboscam a equipe Golf. E já nesses primeiros disparos, um SEAL é morto e o outro é ferido. Ouvindo o barulho de disparos, então a equipe Delta se desloca para apoiar pelo outro lado da pista. A Bravo acaba perdendo tempo em apoiá-los, pois acabou lidando com os traficantes. Eles estavam com 2 civis algemados e não tinha mais muito o que fazer. Quando a Bravo chegou, os operadores tomaram a frente dos feridos, usando o próprio corpo de escudo humano, tomando a frente do confronto para poder assim, retirar os feridos. Enquanto isso, os pilotos do AC-130, vendo o combate lá de cima, nada fizeram por conta de burocracias e regras de engajamento. Eles não tiveram a aprovação das tropas de solo para conseguirem executar sua missão. Como mesmo dito, não havia comunicação entre eles. E propositalmente, segundo registros históricos, os panamenhos utilizavam munição perfurante de blindagem, pois eles acreditavam que os americanos iam chegar equipados com coletes à prova de bala. Dos SEALs que não foram atingidos diretamente por projéteis, foram atingidos por estilhaços. A equipe de Troutman estava encurralada, não tinha como nem recuar nem como avançar. O que salvou os SEALs nesse combate foi meramente, né, entre muitas aspas, a sua habilidade em armas de fogo. Foi peça-chave determinante para achar as posições inimigas, seguindo os flashes, disparar e acertá-los. Nisso a equipe Delta chega e correm para resgatar os feridos. Todo esse combate, senhores, todo esse tiroteio durou cerca de 3 minutos.
resultando em 8 homens da Bravo e da Gulf mortos ou feridos. Depois foi constatado 6 feridos e 2 mortos. Nesse meio tempo, o JSOC, comandado pelo almirante Walker, pede para abortar a missão. Nisso, o tenente Dylan, teimoso, exige que pelo menos seja completa a missão e pouco se importava com dano colateral. Nisso, um dos operadores portando um AT-4, que levaram por conta de blindados leves que poderiam ser encontrados no meio do caminho, armou e com um disparo acertou o jato de Noriega, o que acabou atravessando e desabilitando-o, fazendo assim com que as forças panamenhas se evadissem, deixando para trás seus mortos e feridos. Dos 3 minutos de tiroteio, a ação toda durou 15 minutos. Dylan então pede evacuação médica. Nisso constatado, Isaac Rodrigues, o membro mais novo do grupo, morreu apenas algumas horas de receber seu tridente. Após receber seu tridente. Assim como a Operação Urgent Fury, da qual eu já cobri aqui nos podcasts, os americanos tiveram umas baixas maiores e aprenderam alguma coisa em cima disso. Tanto é que a evacuação médica não foi tão célere porque não se imaginava a quantidade de feridos que ia ter na própria operação como um todo. Os que tinham estavam empenhados na própria capital da cidade do Panamá. Alguns poucos panamenhos das forças de defesa que sobraram tentaram uma última resistência que foi suprimida. Nisso, apenas, né? Cerca de 90 minutos depois, o helicóptero médico chega, resultando, no final, de 4 SEALs mortos e 9 SEALs feridos. Essa operação, senhores, até o início da Guerra ao Terror, foi uma das com mais baixas para os SEALs. Se não me engano, perde para Red Wings, da qual é retratado no filme O Grande Herói, onde um helicóptero inteiro é abatido. Após isso, senhores, por conta de certas questões burocráticas, da qual custou a vida de alguns homens, algumas cadeiras foram movimentadas, algumas carreiras foram terminadas. E essa é mais uma história que eu trago sobre o compromisso, sobre a coragem e a determinação de operadores que fizeram tudo em prol de uma causa, sacrificaram tudo. Lembrando-se da frase, senhores, lembrando-se da mística, transformando o impossível numa real forma de ação. Se você ouviu até aqui, nisso eu agradeço. Peço que me siga no Instagram, leiam bons livros, assistam bons filmes e estejam em boas companhias. Aqui é The Breacher com mais um episódio. Salve Maria. Falou. Still we march out to war. Fight for all